SBT Notícias, na madrugada desta quinta-feira, 14 de março. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia para você até às 5 da manhã. Eu começo a minha participação nessa edição do SBT Notícias falando sobre o massacre que terminou com 10 pessoas mortas em Suzano, na Grande São Paulo. Agora há pouco, amigos e familiares fizeram uma vigília em homenagem às vítimas da chacina da Escola Estadual Raul Brasil. Quem conversa com a gente ao vivo é a repórter Mônica Simões. Mônica, bom dia. Noite de muita comoção por aí, né? Exatamente, Analice. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham. Olha, momento de muita comoção, muita tristeza também. Uma vigília foi montada aqui no início da noite, também início da madrugada, mas começou a chover um pouco, Analice, e as pessoas acabaram se dispersando, mas muitas vão participar do velório que vai acontecer por volta das 7 horas da manhã, aqui do ladinho do ginásio Arena Suzano. A gente pode ver aqui, ainda há homenagens, tem muitas flores brancas, principalmente, tem algumas amarelas, tem também velas. Olha, Analice, as pessoas paravam aqui em frente, ficavam de frente para esse memorial, digamos assim, e aí elas fechavam os olhos, faziam uma oração, prestavam homenagem, muitas chorando muito, Analice. Foi uma história muito triste, né? Ninguém esperava por isso, uma cidade tão pequena como Suzano. Inclusive, eu conversei com uma mãe, ela trouxe a filha dela para cá, e a menina estava muito nervosa, ainda muito assustada com tudo que aconteceu. E ela não queria voltar para a escola. Então a mãe preferiu trazê-la aqui para ver as homenagens, olhar para a escola. E a mãe também muito comovida, né? Porque ela trabalha em São Paulo e quando houve aí esse anúncio dessa tragédia, ela não sabia em qual escola era. Então ela chegou aqui, Analice, chorando demais. A menina também chorou muito. Então muitas pessoas passaram por aqui e o clima foi só de comoção e não é para menos, né? Agora a gente vai conferir mais informações sobre esse massacre terrível que aconteceu aqui em Suzano, na reportagem de José Luiz Filho. Os atiradores chegaram em um carro branco. Um deles desce pela porta do passageiro carregando uma mochila. Calmamente entra pelo portão principal da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. O outro desce do veículo também carregando uma mochila e um objeto grande nas mãos e entra correndo. As imagens da parte de dentro da escola mostram alguns alunos e funcionários ao lado da secretaria, logo na entrada. O jovem de boné e mochila é Guilherme Tauti Monteiro. Ele entra de maneira discreta, vira de costas, saca a arma e começa a disparar. Guilherme mira no grupo e dá vários tiros. Em respeito às vítimas e aos familiares, nós não vamos mostrar a sequência deste trecho. Pouco depois, o outro assassino, Luiz Henrique de Castro, entra. Ele solta a mochila, pega um machado e dá golpes nas vítimas que estão caídas. De repente, uma menina aparece correndo e é agredida com socos, mas consegue fugir. Nessa hora, vários alunos passam pelo assassino correndo, tentando escapar. O criminoso ataca com golpes de machado quem aparece pela frente. Na sequência, ele corre para os fundos da escola enquanto estudantes desesperados fogem pela porta principal. A câmera de uma casa vizinha mostra o desespero de alunos fugindo. Em pânico, alguns estudantes pulam o muro. De acordo com a polícia, após os disparos, o atirador mais jovem, Guilherme, matou o comparsa e depois cometeu suicídio. Junto com o corpo de Guilherme, a Polícia Civil apreendeu um revólver calibre 38 usado na chacina e um caderno pessoal com poucas anotações, táticas de jogos e desenhos que chamam a atenção, como este, de uma arma. As cenas que aconteceram dentro desta escola dificilmente sairão da memória das crianças e adolescentes que presenciaram a chacina. Mesmo assim, alguns deles tiveram força para voltar até aqui. É o caso de Rafaela, aluna do 2º ano do ensino médio. Ela estava no colégio durante o ataque. A estudante de 17 anos voltou ao bairro onde tudo aconteceu no início da noite. Amiga de 2 adolescentes que morreram, Rafaela viu quando os autores do ataque entraram e deram início ao massacre. Estava todo mundo no refeitório, que era a hora do intervalo. Aí eles começaram a atirar pela secretaria. Eu estava perto da secretaria. Aí uns momentos antes veio na minha cabeça de eu sair de lá. Aí eu fui mais para trás da escola, que foi a hora que eles entraram. E começaram a atirar. Porque até o momento, quando teve o primeiro estrondo, a gente achou que era brincadeira. Aí começou um monte de gente a correr, é tiro, é tiro, é tiro. Aí apareceu um homem de máscara branca. Foi ele que eu vi atirando. E muita gente. Eu só vi um.
Eu não vi o outro. Eu só vi um e ele saiu atirando em muita gente na minha frente. Durante toda a manhã desta quarta-feira, o clima foi de desespero. Pais chegavam à escola em busca de informações sobre os filhos. Estas imagens gravadas momentos após o crime mostram os corpos espalhados pelo chão. Alguns minutos depois, pais desesperados chegam à procura de informações. A equipe da repórter Márcia Dantas registrou alguns desses momentos. Filho, quantos anos? Ele tem 13 e 14 anos. Como é o nome dele? Marcos Antônio Rosa. Estava estudando? De manhã. Eu quero saber se ele está bem só. Ingrid machucou o braço e o pé, mas conseguiu escapar do ataque. Foi tudo, muito rápido. A gente foi um tiro e a gente pensou que alguma coisa tinha caído, mas aí depois atiraram de novo e veio o menino falando que era tiro, aí a gente conseguiu pular o muro, eu consegui pular o muro, mas eu se machuquei um pouco. A filha do Rogério estava na escola e se escondeu no banheiro para pedir socorro ao pai. Pai, pelo amor de Deus, pai, vem logo, tá dando tiro na escola. Eu fiquei desesperado, larguei o telefone no carro e vim cortando na contramão até chegar aqui. Mas ela tá bem, gente, graças a Deus. Foi na hora do intervalo, nós estávamos servindo a merenda para as crianças. E aí foi aquela coisa horrível, porque nós achávamos que fosse bombinha. E não era, as crianças começaram a correr pelo pátio afora. Era a hora do intervalo e o pátio estava cheio de alunos. Somente quando já estavam dentro da escola que os criminosos colocaram as máscaras. Eles usaram um revólver calibre 38 e uma besta, que é uma espécie de arco e flecha, para atacar as vítimas. Mascarado com uma máscara de caveira e atirou em todo mundo. Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, eram ex-alunos da escola. Eles estavam prestes a entrar numa sala com dezenas de alunos. Eles se deparam com a força tática, com o escudo, como é feito o investimento numa situação desse tipo, mas eles não conseguiram entrar nessa última sala. O governador de São Paulo esteve no local do massacre. A cena mais triste que eu já assisti em toda a minha vida. E fico muito, muito triste de que um fato como esse ocorra no nosso país e aqui em São Paulo. O trabalho de retirada dos corpos aconteceu após as 4 da tarde. Daqui a pouco voltamos a falar sobre essa tragédia na cidade de Suzano que chocou todo o país. Falando de mais violência na Grande São Paulo, 4 criminosos foram mortos na noite desta quarta-feira num tiroteio com a polícia. Eles haviam acabado de assaltar uma loja de departamentos na cidade de Poá. A quadrilha era formada por 6 criminosos, entre eles um menor de idade. O grupo invadiu essa loja que fica numa movimentada avenida da cidade. Armados com revólveres e uma metralhadora, o bando rendeu funcionários e clientes. Todos foram obrigados a entregar os pertences e levados para os fundos da loja. Enquanto os assaltantes tomavam conta dos reféns, o resto do grupo recolhia mercadorias e o dinheiro que estava no caixa. Logo depois, os assaltantes fugiram para uma casa que servia de base para os criminosos. O que eles não esperavam é que o rastreador de um dos celulares levaria a polícia até os suspeitos. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros. No confronto, 4 criminosos foram baleados e mortos. Outro bandido foi preso e um menor apreendido. Com os bandidos, os policiais apreenderam todo o material roubado. Um ex-prefeito e um vereador de uma cidade do interior paulista foram detidos acusados de receptação de aparelhos eletrônicos roubados e também por falsificar produtos agrotóxicos. Veja na reportagem. No alvo dos policiais, receptadores de televisões furtadas em Rio Preto. 4 aparelhos foram encontrados na casa do ex-prefeito de Ibirá, Francisco Márcio Carvalho. A investigação começou em janeiro. Os policiais rastreavam televisões furtadas e localizaram uma aqui em Ibirá. Um homem foi detido e disse aos investigadores que havia comprado o aparelho do ex-prefeito, com a ajuda de um vereador da cidade. O ex-prefeito foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e disse que não sabia que as TVs eram produtos de crime.
Na casa do prefeito também foi encontrada uma pistola 380 com a documentação em dia e vários relógios e óculos sem nota fiscal. Os produtos foram apreendidos. A polícia também encontrou uma televisão furtada na casa do vereador Vinícius José Moreira. Além disso, os policiais apreenderam produtos químicos e a suspeita é que o vereador estava falsificando agrotóxico. Invólucros, adesivos, e ele confirmou que comprou o veneno denominado Regente e misturou com água e estava falsificando e comercializando esses agrotóxicos. Vinícius ficou preso por causa da falsificação e o ex-prefeito foi liberado. A polícia continua a investigação para identificar outros integrantes de uma associação criminosa. Um taxista morreu depois de ser esfaqueado por um casal de criminosos que roubou o carro dele no Mato Grosso. Júlio César, de 35 anos, havia acabado de chegar ao final de uma corrida quando os supostos clientes anunciaram assalto. Ele levou vários golpes de faca antes de ser deixado no meio da rua todo ensanguentado. Júlio foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A polícia conseguiu prender o casal suspeito do roubo. Já o veículo foi encontrado abandonado em uma área de mata. E a polícia procura integrantes da quadrilha que sequestrou 3 pecuaristas no interior do Paraná. As vítimas foram atraídas pelos criminosos por uma proposta de venda de gado, o chamado golpe do chute. As vítimas são da cidade de Douradina, no noroeste do Paraná. Vieram a Cascavel, no oeste do estado, na segunda-feira. Por mais de 24 horas, ficaram reféns em um cativeiro. Durante este tempo, passaram por momentos de tensão, pavor e sofreram tortura psicológica. Os sequestradores registraram vídeos ameaçando matar as vítimas e enviaram o conteúdo para as famílias como forma de pressionar. Mas a estratégia não deu certo. Os familiares procuraram a Polícia Civil. Os bandidos desconfiaram da demora no pagamento do resgate e decidiram abandonar o cativeiro, fugindo com a caminhonete de um dos pecuaristas. A polícia já sabe que o veículo cruzou a fronteira e está no Paraguai. Durante a manhã, o grupo especializado da Polícia Civil, o Tigre, fez várias buscas na região norte de Cascavel e conseguiu prender um dos sequestradores. O homem não teve o nome divulgado. Ele tem 23 anos de idade e é conhecido pelo apelido Pequeno. De acordo com a polícia, ele confessou o crime e disse ter várias passagens por tráfico de drogas. O retrato falado de outros 2 sequestradores já está sendo divulgado pela Polícia do Paraná. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou novamente a prisão dos 13 funcionários e engenheiros da Vale que estavam em liberdade. Para os desembargadores, as prisões são necessárias para o bom andamento do inquérito policial. Uma CPI criada para apurar o desastre aprovou a convocação do presidente afastado da Vale, Fábio Schwarzman. Ele deixou o comando da mineradora no dia 2 de março. O Ministério Público de Minas Gerais quer que a Companhia Siderúrgica Nacional realoque cerca de 2.500 moradores de Congonhas. Levantamentos mostram que, no caso de rompimento de uma das barragens da empresa, centenas de casas seriam atingidas em apenas 30 segundos. No documento expedido pela comarca de Congonhas, o Ministério Público leva em consideração diversos agravantes que colocam em risco a segurança dos moradores dos bairros Cristo Rei e Residencial. E a gente não aguenta mais. Eu vou pedir ajuda, a gente pedir ajuda para eles fazerem alguma coisa para nós antes que aconteça. E depois que acontecer, vir aqui tirar, arregatar nós mortos, não adianta não. Eu quero que eles salvem a vida. 17 anos, mais ou menos, eu moro aqui. E dormir não dá, não tem sossego para dormir, vai dormir de que jeito? Não tem outro que mora mais perto que eu. O que mora mais perto é eu mesmo. Praticamente faz divisa, né? O terreno aqui faz divisa. Na recomendação, a remoção deve ser feita mediante pagamento de aluguel e compensação financeira. No texto, a Defesa Civil de Congonhas afirma que, em caso de rompimento, as primeiras casas seriam atingidas em 30 segundos. Não há efetividade de um plano de ação emergencial pela exígua
distância que existe entre a barragem Casa de Pedra e esses núcleos populacionais. A barragem Casa de Pedra está a 250 metros da área residencial. A estrutura tem o método de construção a jusante. Congonhas pode ser a 7ª comunidade a ser evacuada por risco em barragens. A mineradora tem o prazo de 10 dias úteis para responder se vai aceitar ou não a recomendação do Ministério Público. Um forte temporal alagou ruas de Natal e de cidades da região metropolitana nesta quarta-feira. Em Parnamirim, a enchente atingiu comércio e casas de uma das principais avenidas da cidade. Algumas crianças se arriscaram a brincar e nadar no rio que se formou. Carros ficaram presos na inundação. Outros caíram no buraco. A chuva também causou lentidão no trânsito. Na capital, a situação não foi diferente. A enxurrada trouxe transtornos e só quando a água baixou foi possível ver as crateras formadas pela força da correnteza. A prefeitura colocou sacos de contenção para evitar mais estragos, mas os moradores continuam preocupados. Previsão de tempo instável em todo o país. A chuva ganha força nesta quinta-feira devido à formação de 2 áreas de baixa pressão atmosférica, uma no Paraguai e outra na costa de São Paulo. A umidade que vem da Amazônia chega a áreas centrais do país e não se descarta temporais com muitas descargas elétricas do norte de Santa Catarina, São Paulo até o sul de Minas Gerais. No norte da região nordeste, a chuva continua de forma volumosa. O sol predomina em áreas do Rio Grande do Sul, norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Máxima de 30 graus em Curitiba e 31 em Belo Horizonte. Florianópolis terá chuva isolada e máxima de 25 graus. Em Campo Grande, chuva volumosa e tempo abafado, com máxima de 29. Em Fortaleza, 32. Na capital paulista também faz 32 graus, mas o sol aparece. Podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. E vamos às notícias internacionais. No Texas, tempestades provocaram ventos de mais de 120 km por hora. A região norte foi a mais atingida. A força do vento tombou uma casa móvel, além de danificar residências e galpões. Em um pequeno aeroporto do estado, aviões bimotores foram arrastados. Apesar dos estragos, apenas uma pessoa se feriu. Na Escócia, um cachorro que se perdeu do dono numa tempestade foi resgatado após passar 2 dias em uma área montanhosa coberta de neve. O animal foi encontrado por uma equipe da Agência Marítima e Costeira que fazia um treinamento de inverno e içado por um helicóptero. O regime de Nicolás Maduro informou que a energia elétrica voltou em todo o território venezuelano após 6 dias de blackout. A falta de energia elétrica interrompeu serviços de saúde e distribuição de água. A oposição ao regime afirma que pelo menos 15 pessoas morreram em hospitais. Maduro continua afirmando que o apagão foi causado por um cyberataque ao sistema energético do país. E você vai ver a seguir: assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, completam 1 ano. Canadá e Estados Unidos também decidem suspender o uso do avião 737 MAX 8 e 9 da Boeing. E adolescente apreendido pela polícia era simpatizante dos atiradores da escola de Suzano e sabia que massacre estava sendo planejado. Daqui a pouco, no SBT Notícias. Você já conhece a Caixa Azul do